Tinho, pra você que tá ligado aqui na Rádio Craque Neto, o Memphis Depay jogou muita bola. Muita bola. Agora, desculpa o Félix Torres, né? Já fez isso no Campeonato Paulista. O Corinthians quase perdeu o título pro Palmeiras. Pô, o cara dá uma entrada desleal, desumana em cima do menino da equipe do Racing do Uruguai. Ele perde o domínio da bola, vai por cima. Impressionante. Mas o craque, perfil líder, sabe quem foi? 43 gols. O cara que não é titular, o cara que muitas vezes é humilhado por comentaristas, o cara que muitas vezes ele é sacado do time. O Romero, meu irmão, ele é o rei da Neoquímica Arena. O Romero é o rei da Neoquímica Arena. E ganhou o jogo por causa do Romero e do Hugo, que é um goleiraço. Porque se não fosse o Hugo, em 2 bolas chutadas pelo Racing, poderia ter tido empate. Então, Romero, monstro, e Hugo, monstro também. Área, Félix Torres. Duas coisas que me chamam muito a atenção, me irritam também, sobretudo em relação ao Félix Torres. A primeira, uma coisa é você errar uma vez, a outra coisa é você insistir no erro, e isso não só na mesma partida, porque isso ele fez contra o Palmeiras. Virou brincadeira dos jogadores, os companheiros brincaram, o Carrilho zoou e tudo mais, mas isso era bem sério. E você espera o quê? De um cara que é de seleção do país dele? Falei, ele aprendeu, né? Ele vai e faz de novo. Então, isso é uma coisa que me chama muito a atenção. E a segunda coisa importante, o que o Félix fez hoje, sabe quando que vai pagar? Hoje não pagou porque ganhou. Vai pagar domingo contra o Flamengo. Sabe o que ele fez? Esses jogadores que ficaram em campo, todos eles praticamente, todos os titulares jogaram hoje. Ele ajudou a destruir os caras fisicamente. Com que esses 10 caras que jogaram tivessem que correr muito mais do que simplesmente eles acabaram correndo, muito mais. O que o Félix fez hoje não vai terminar hoje. No domingo a conta vai chegar também no Maracanã contra um Flamengo que já jogou ontem. Se é papo pra diretoria, chama ele, conversar com ele, que não dá. Além de ir pro 5º lugar da fila entre os 5 zagueiros, pra mim é papo pra conversa da diretoria num caso desse, cara. Se pudesse falar, por que o Corinthians sofreu tanto para enfrentar um Racing que sofreu 8 gols, sem 13 jogadores aqui na Neoquímica Arena? Não era esperado pela torcida o Corinthians ter essa dificuldade. 11-11 não, mas quando tem um a menos, eu acho que isso aí é esperado, não tem jeito. E ainda assim, acho que com um a menos a gente conseguiu sim fazer um bom trabalho e é lógico, tem coisas a corrigir, mas se dissesse pra vocês antes do jogo que a gente teria um expulso e o jogo seria dessa maneira, vocês não acreditariam. Eu acho que a gente conseguiu desempenhar bem, acho que independente de ter um jogador a mais ou a menos, a gente conseguiu pressionar os caras. Teve uma ou outra chance ali no final, mas eu acho que foi um bom desempenho do time. Eu não acho que a gente passou tanta dificuldade disso não. Daniel, teve alguma conversa sua e do pessoal do grupo com o Félix Torres após a partida? Deu pra ter essa ideia? O que falou sobre o lance ali? Não, eu particularmente não encontrei ele, não sei se o restante da equipe falou com ele, mas o cara que é profissional, eu já passei por isso também, fui expulso contra o Grêmio aqui, eu sei o quanto difícil é desfocar o time assim, então acho que não tem jeito, a gente tá propício a isso no futebol, mesmo que você treinar boxe e reclamar que levou soco, fora, sei. Então tem que passar, foda-se e vamos pra próxima. Daniele, você sente hoje, pelo menos com essa vitória, que dá um pouco de ânimo, uma calma, sabendo que tem ainda fôlego para a Sul-Americana e agora vai encarar o Flamengo numa partida bem complicada, né, fora de casa. Qual a importância desse resultado aqui, ainda mais depois de uma sequência negativa do Corinthians? É importante manter né, a sequência de triunfos, não tem jeito. A gente sabia, vocês todos sabiam, a gente jogador, a torcida sabia que se perdesse ou empatasse hoje estava praticamente fora. Todo mundo escapado, a gente ficava para trás e a gente precisava vencer o jogo. Mas tava com um a menos, foi expulso, caralho. Venceu 3 pontos e vamos para a próxima. A gente precisava ganhar o jogo, foi isso que a gente fez. E agora recuperar o máximo possível, porque daqui 70 horas a gente tem outro jogo, né? Daniele, por favor, com relação ao setor defensivo, né, um setor que não tem inspirado muita confiança ali no resto do time, você fez uma grande partida hoje jogando de zagueiro. Como que você analisa aí essas deficiências da defesa e se você tá pronto para de repente mudar de posição e começar a jogar de zagueiro? Para mim não tem problema nenhum, falei já ali, meus dois primeiros anos de profissional, minha categoria de base inteira foi de zagueiro, então
não me incomoda isso. Se precisar, eu falei. Inclusive, eu falei pro Orlando que não precisava mudar. Todo respeito ao André, que foi aquecer e tudo, mas eu achei que a gente tava numa energia boa dentro de campo, a gente tava conseguindo pressionar os caras, então a partir dos 5, 10 primeiros minutos ali que eu fui pra zaga, eu senti que a gente ia conseguir manter o ritmo do jogo, e aí eu pedi pra ele, pô, se precisar eu posso fazer, confia e tal, e ele deu esse voto de confiança, então eu acho que era o que a gente precisava no momento. Minha posição de origem é defesa. Mudei agora pra volante por agora não, né? Últimos 7 anos. Mas se precisar fazer isso, jogar lateral, se ir em volante, pra mim não importa. Acho que vestir a camisa do Corinthians você vai ter que estar ciente disso, então tentar ajudar no máximo que eu... Daniele, por favor, para chamar responsabilidade e falar com o banco, não precisa alterar e usar o André, e você baixar a mim, alguém tem que fazer uma dobra, tem que se dedicar numa posição de meia cancha. Quando o Bidon foi substituído, você aplaudiu erosivamente o Bidon. Essa dedicação da meia cancha para que você pudesse baixar a linha é aí que está a diferença do resultado hoje. Foi essa situação, jogar com um homem a menos, jogar com no setor, né? Não sei se é a operação, mas que fez que o meio campo, o marcador do Pitts também ajudasse para eles vencer o próximo. Também. Eu aplaudi todo mundo, mas a partir do que o Bidon fez hoje foi sensacional, assim como tipo, todas as partidas que ele faz, né? Então é foda. Acho que o que ele, o Carrilho, o Michael e o Martinez que entraram depois também se doaram, foi de outro nível, então acho que precisava sim ser aplaudido na hora que sair. E quando eu fui pra zagueiro, eu falei pra ele que eu precisava que ele corresse um pouco ali a mais no meio campo, porque a gente já disse, já tá faltando um jogador ali. Então era o que a gente precisava, assim como precisava de alguém fazer a linha de trás, então acho que a gente tem que estar pronto para servir o Corinthians da maneira que precisa. Vânia, cerca de um mês o Corinthians tocou com o Paulista, com o Palmeiras, com aquele Neoquímica Arena. E a gente esperava um ano mais tranquilo pro Corinthians. E de lesões, demissão do treinador, isso de alguma forma abala a confiança do eleito? Eu, falando por mim, eu acho que afeta um pouco, mas abalar a confiança é outra coisa. Eu acho que a gente vai falar de resultado, mas o jogo que a gente vê como do esporte, se tivesse o Emiliano, se tivesse o Orlando, se tivesse qualquer outro treinador, acho que todo mundo ia elogiar, né? Porque o primeiro tempo que a gente fez foi amassamos os caras, tomamos um gol no final, o que acontece no futebol está propício a isso, mas não sei se abalou a confiança da gente, não. Acho que afeta, lógico, ninguém quer que o treinador seja demitido, a gente tá junto há 8 meses já. Então acho que afeta um pouco o clima dos treinos e tal, mas acho que não abala a paciência, não. Feliz por ter voltado, né? Então desde já eu quero agradecer ao departamento médico, aos doutores, né? Porque me deram todo o suporte possível para que eu pudesse estar 100%. Né? Eu falei que eu só ia voltar quando eu tivesse recuperado, mas que eu queria recuperar o mais rápido possível. E era uma lesão ali complicadinha, chata, e o tempo de recuperação era até mais longo do que nós voltamos, porque a gente foi bem incisivo no tratamento, precisamos fazer alguns procedimentos para que eu pudesse voltar o mais rápido possível. Então quero agradecer a todos eles, todo o departamento médico, quanto os doutores, tanto os fisioterapeutas, ao meu fisioterapeuta também particular, o Júnior, que a gente trabalhou full time, dia, tarde e noite, para que isso pudesse fechar o mais rápido possível, estar aqui. Então, de início eu quero deixar esse agradecimento a essas pessoas, nesse momento da minha carreira que eu nunca passei, primeira vez que eu tenho uma lesão, que eu fico fora por lesão, então eu quero agradecer essas pessoas aí. Fala das defesas, então, desculpa, só para completar. Aquela no começo do jogo na gaveta, uma que você voou já no segundo tempo, ou uma sequência milagrosa mais pro fim do jogo? Eu quero fazer meu trabalho, desempenhar o melhor, fico feliz por ter voltado dessa forma, ajudado a equipe a vencer. E óbvio que ainda falta um pouquinho tecnicamente, fisicamente, mas estou muito bem por não estar sentindo dor, estou totalmente zerado. Então eu fico feliz por ajudar dessa forma e espero que seja sempre assim. E voltando já na fogueira, né? Um jogo decisivo pela Copa Sul-Americana e agora contra o Flamengo, um confronto que tem relação com a sua própria história também, né, Hugo? São jogos que são as fogueiras que a gente gosta, né? Era um jogo muito importante, a gente sabia da importância do jogo de hoje, a gente precisava muito vencer para que a gente pudesse retomar um caminho para a nossa classificação nessa competição.
e eu queria muito voltar justamente por esse motivo e fico feliz pela vitória. O time soube se comportar muito bem mediante uma situação totalmente diferente, a gente não controla, a gente teve um jogador expulso logo no início do jogo, mas a gente se comportou muito bem no primeiro tempo, mesmo com um jogador a menos, a gente soube trabalhar bem a bola, soube criar um pouco mais as oportunidades, não fomos tão efetivos, mas no segundo tempo ficou um jogo mais aberto, duas equipes que precisavam vencer, isso era normal, mas eu tenho que agradecer a equipe e parabenizar por todo o esforço, porque mesmo com um jogador a menos a gente soube se defender muito bem e também buscar o resultado.